Frio tá, mas vamos começar essa aula. Já parou para pensar como é que o pessoal fazia para não deixar a carne estragar antes de ter geladeira? Eles não abatiam um boi e comiam o boi inteiro de uma vez para não deixar estragar. Alguém já deve estar tentando, o professor não conhece charque. Sim, isso é uma das técnicas que se utilizava, salgar a carne para conservar ela para o consumo por mais tempo. Isso para o charque, carne de sol, bacalhau, né? Mas o que isso vai ter relação com o conteúdo que a gente vai ver hoje? Transporte pelas membranas. Se deixou em dúvida, vem comigo que eu te explico. Estamos no ar com mais uma aula de biologia. Eu sou o professor David Alberto e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de transporte pelas membranas ou permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Tá? Então a gente precisa estudar isso para entender como que as moléculas passam através da membrana, permitindo com que a célula troque, né, substâncias com o meio exterior, permitindo a entrada e a saída de substâncias dentro dessa célula. E isso a gente vai depois entender como que isso se relaciona com o processo de salgamento da carne e a sua conservação, tá bem? Na última aula, a gente viu, né, que a membrana, vamos passar aqui para o slide, a membrana é a porção mais externa da célula, né? E ela é composta por uma bicamada lipídica, né? Essa bicamada lipídica que se torna uma barreira, né? Servindo então aqui para a função de proteção, né? Essa porção da bicamada lipídica, essa parte interna que é apolar, impede ali a livre movimentação de moléculas, dificulta essa passagem, né? E a seletividade do que entra e do que sai da célula vai de acordo com as proteínas aqui das membranas, né? As proteínas de canal, as proteínas que a gente viu que vai desempenhar essas funções mais específicas, tá bem? Então hoje a gente vai estudar como ocorre o transporte de substâncias através da membrana plasmática, tá? E quais as proteínas envolvidas nesse transporte, tá bem? Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho para você estar sempre recebendo as aulas novas. Costumeiramente a gente vai estar disponibilizando quinta-feira, mas pode ser que saia alguma coisa antes e você já fica sabendo quando que a gente tem conteúdo novo. Então aqui nós temos dois tipos básicos de transporte para a gente analisar. Nós temos o transporte passivo e o transporte ativo, tá? Caracterizando de uma maneira geral, o transporte passivo, a gente vai ver que ele não gasta energia durante o seu processo, tá? Porque ele acontece a favor de um gradiente de concentração. O transporte ativo, por sua vez, há um gasto de energia nesse processo, porque ele ocorre contra um gradiente de concentração. Para a gente entender melhor, a gente precisa então desse conceito-chave. A gente precisa entender o que é o gradiente de concentração, tá? Porque é ele que vai reger a direção dos transportes e se vai ocorrer gasto ou não de energia, tá? Então, para a gente entender, vamos separar aqui, vamos desmembrar como a gente já fez na aula anterior, tá? Então, gradiente. O que é o gradiente? Gradiente é uma medida da variação de uma grandeza numa determinada direção, tendo em conta a sua dimensão espacial, tá? Grandeza, medida da variação de uma grandeza. Pode ser concentração, pode ser quantidade, pode ser volume, tá? Independente de qual grandeza eu esteja avaliando. Aqui nós vamos falar de concentração, tá? Tendo em conta a sua dimensão espacial, ou seja, o espaço ocupado é importante. Tá? Por exemplo, tem aqui ponto A, ponto B, e eu tenho esse espaço entre eles. Então aqui, por exemplo, eu tenho bolinhas vermelhas e eu tenho aqui mais bolinhas vermelhas. Tá? Onde eu tenho mais bolinhas vermelhas? Eu tenho mais bolinhas vermelhas aqui próximo ao ponto A, comparado com o ponto B.
tá bem? Então, eu tenho aqui um gradiente de bolinhas vermelhas. Eu tenho mais bolinhas vermelhas de um lado do que de outro, tá? Isso é o gradiente, tá bem? Seguindo, aqui, vamos então para o conceito de concentração, que parece muito simples, a gente vive usando no nosso dia a dia, mas às vezes as pessoas se confundem. Então, concentração é a proporção em massa, volume ou número de mols do soluto em relação ao solvente ou à solução, tá? Então, concentração é uma relação de soluto e solvente, tá? Soluto é o que eu vou dissolver. Solvente é o que eu uso para dissolver, para fazer a solução, tá bem? Para a gente entender bem isso daqui, para não ficar confuso. Então, eu tenho aqui um exemplo. Tenho 2 jarras com água de 1 litro. Jarra A e jarra B, tá? Quero fazer um suco. Vou lá, compro aquele suquinho de pacotinho mesmo. Não recomendo que consumam isso, mas é só para o nosso exemplo, tá? Então, cada pacotinho aqui diz que serve para 1 litro, tá? Então, a gente dilui, faz lá 1 litro de suco nas 2 jarras, mas eu percebo que não está com o gosto que eu quero um gosto mais forte. O que a gente faz para resolver isso? Vou lá, coloco mais um pacotinho de suco na jarra, certo? Agora o suco ficou com gosto mais forte. Olha só. Então aqui eu tenho um pacotinho de suco para 1 litro. Aqui eu tenho 2 pacotinhos de suco para 1 litro. Qual que está mais concentrado? O que está mais concentrado é da jarra B, onde eu tenho 2 pacotinhos de suco para 1 litro. Ou seja, eu tenho o dobro da concentração. Quem que é o soluto? O suco. Quem que é o solvente? A água. Tá bem? Partindo para o segundo exemplo. Tenho de novo 2 jarras. Jarra A e jarra B, só que no caso uma jarra é de 1 litro, a outra é de 2 litros. De novo, uso um pacotinho de suco em cada jarra. Tá bem? Aqui, elas estão na mesma concentração? Não, né? Porque apesar de cada uma ter um pacotinho de suco, a jarra B tem o dobro do solvente. Ela tem o dobro de água. Tá? Então, aqui eu tenho para cada 1 litro um pacotinho de suco. Aqui não. Aqui, como eu tenho 2 litros, é como se fosse para cada 1 litro, eu tenho meio pacotinho de suco. Por isso que o suco vai ficar mais ralo. Como é que a gente faz para igualar? Eu coloco mais água? Não, eu vou colocar mais um pacotinho de suco aqui. Agora eu tenho em 2 litros, 2 pacotinhos de suco. É a mesma coisa que 1 litro, um pacotinho de suco. Mesma concentração. Então aqui é importante para entender que não importa o volume somente ou a quantidade de soluto somente. Eu tenho que ver a proporção entre soluto e solvente. Seguindo, então, para a gente ir para os transportes, chega um exemplo aqui. Eu tenho um copo com um líquido azul, corante azul, e um copo com líquido vermelho. Se eu colocar ambos nesse copo vazio, o que vai acontecer? Tá? Provavelmente quem lembra das aulas de cores primárias vai lembrar assim, que essas cores vão se misturar e vão formar o lilás. E isso é o suficiente para a gente entender um primeiro conceito de transporte, que é o conceito de difusão simples. O conceito de difusão simples significa que uma substância, um soluto, vai se mover a favor de um gradiente de concentração. Tá? Olha aqui. Então eu misturei os 2 líquidos, vermelho e azul. Eu tenho mais vermelho de um lado, mais azul do outro. O que vai acontecer? O líquido vermelho vai começar a se mover para o outro lado, onde não tem vermelho. Maior concentração para menor concentração. A mesma coisa o azul. De uma maior concentração de azul para o outro lado, que é menor concentração de azul. Então eles começam a se misturar. Isso encerra quando? Quando atinge um equilíbrio. Então, quando eu tenho corante azul de um lado na mesma quantidade do outro, eu digo que eu não tenho mais movimento de corante azul. Atingiu um equilíbrio. A mesma coisa para o vermelho. Nessa coisa, os 2 corantes se misturam e fica o lilás. Tá bem? Então, a tendência da natureza, isso daqui, percebam, nós estamos falando de um copo com água, não é um meio biológico ainda. A tendência da natureza é partir para o equilíbrio. Então, se eu tenho mais de um lado do que do outro, a tendência é igualar. E aí tudo se encerra quando atinge esse equilíbrio, concentrações iguais
de ambos os lados, tá bem? Isso acontece, por exemplo, quando a gente está tomando café. Né? Você está lá com uma xícara de café, pinga ali um leite para dar uma quebrada, a gente percebe que logo o leite vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando até todo o café ficar marronzinho claro. Por quê? O leite está se espalhando para onde não tem leite. Está igualando as concentrações em toda a xícara. Quando o leite se espalha e fica uniforme, fica no equilíbrio, a gente não tem mais mudança de cor e fica aquele café marronzinho. Tá bem? Ah, professor, e isso no meu corpo? Eu quero saber de biologia. Então vamos lá. Você respira. Inspira, expira. Você está trazendo ar rico em oxigênio quando inspira e está liberando gás rico em gás carbônico quando expira, tá? Por quê? Isso daqui vamos pegar como uma célula do pulmão, tá bem? A célula do pulmão chegou o sangue ali no pulmão, tal, trocou os gases. Então essa célula está rica em gás carbônico, tá? E tem pouco oxigênio dentro dessa célula. Então quando eu inspiro o ar rico em oxigênio, eu tenho mais oxigênio do lado de fora da célula do que do lado de dentro. A tendência então é o oxigênio entrar na célula a favor do gradiente de concentração, tá? O contrário a gente vê no gás carbônico. Tem muito mais gás carbônico dentro da célula do que fora. Então, a tendência do gás carbônico é sair da célula e ir para o ar. Então, eu inspiro um ar rico em oxigênio, esse oxigênio acaba entrando por difusão na célula. Só que esse ar tem pouco gás carbônico, então o gás carbônico que está dentro da minha célula sai e vai para o ar, e por isso que eu expiro um ar rico em gás carbônico e faço essas trocas gasosas. O que aqui é muito simples, porque basta ter uma diferença de concentração entre o lado de fora e o lado de dentro da célula, né? E esses gases eles são apolares, então eles passam livremente pela membrana, tá bem? Então é fácil trocar esses gases. Só que nem todas as moléculas são apolares. Na verdade, a maioria que a gente vai precisar trocar ali são moléculas polares e elas têm dificuldade de passar direto pela membrana, mesmo pela difusão, tá? Então, quando a gente quer que moléculas polares atravessem a membrana celular, nós vamos ter então aqui o desempenho das proteínas de transporte. Nós vamos ter proteínas presentes na membrana que vão facilitar a passagem dessas moléculas, desses solutos, para o lado de dentro ou para o lado de fora da célula, tá? Então, nós temos as proteínas de canal e as proteínas carregadoras ou carreadoras, depende do livro que você estiver usando, isso não tem problema nenhum. Vamos aqui para o exemplo, tá? Então, quando eu tenho o transporte passivo com o uso de proteínas, eu vou chamar de difusão facilitada. Por quê? Porque eu tenho uma proteína que está facilitando o processo. Tá? Então, as proteínas de canal e as proteínas carreadoras ou carregadoras. Tá? Proteína de canal, o próprio nome já me diz. Ela possui um canal, é como se ela fosse um túnel na membrana. Tá? Então, eu tenho aqui do lado de fora uma concentração maior de solutos, ela abre aqui um canal, um túnel, e esse soluto consegue passar para o lado de dentro da célula, que tem uma menor concentração. As proteínas carreadoras, elas não abrem um canal, na verdade elas vão mudar de forma, de maneira a se ligar a esse soluto e muda de forma novamente para liberar esse soluto para dentro da célula. Tá bem? Importante isso daqui porque essas proteínas elas não transportam qualquer substância, elas têm uma afinidade muito grande. Então, proteína de transporte de água vai transportar principalmente água. Proteína de transporte de cobre, de ferro, vai transportar principalmente ferro. Então, elas têm uma afinidade muito grande. Então, isso faz com que a substância transportada seja transportada a uma velocidade maior. Isso facilita o processo. Tá? Então, por mais, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A água consegue passar pela membrana, aqui pela bicamada. Só que ela passa de uma maneira muito lenta, ela tem dificuldade de passar. Então, se a célula está precisando de água, ela não vai esperar que a água passe aqui. Ela vai usar uma proteína de canal
para permitir com que passe água com mais velocidade, tá bem? Então, isso aumenta a velocidade do transporte, o que é maravilhoso, tá? Então, agora, pensando nesse exemplo que a gente estava comentando de difusão, né, simples e facilitada, vem uma situação frequente na nossa vida. Por exemplo, a gente pega sal de cozinha e vai temperar a salada, vai temperar a alface. O que vai acontecer? O que a gente observa com o tempo depois de temperar, né? A gente percebe que as folhas começam a murchar. Por isso que quando a gente vai num restaurante self-service, a salada não está temperada, a gente tempera no prato, para que ela não murche. E o que é o murchar? O murchar é perder água. A folha perde água, por isso que ela fica flácida, tá? E esse movimento é um conceito que a gente ouve falar muito e que as pessoas confundem um pouco, que é a osmose. Osmose é um movimento de água através das membranas celulares, tá bem? Para entender bem esse conceito, a gente vai precisar entender aqui três conceitos simples de solução. Soluções hipotônicas, soluções isotônicas, soluções hipertônicas. Vamos começar com a solução isotônica para ficar mais simples. Iso, quando a gente ouve a palavra iso, a gente está falando de igualdade, tá? Então, soluções isotônicas são aquelas soluções que a concentração de solutos da solução é igual à concentração de solutos de dentro da célula, tá? Então, a mesma quantidade de água que entra na célula é a mesma quantidade de água que sai, porque as concentrações de solutos são iguais entre a solução, o meio externo, e a célula. A solução hipotônica, quando a gente fala de hipo, é baixo, tá? Então, toda vez que tiver hipo, relaciona com baixo. Hipotônica significa que a concentração de solutos do lado de fora da célula é menor do que a concentração de solutos do lado de dentro. Com isso, a tendência da água é entrar dentro da célula, tá? Para tentar equilibrar as concentrações. Na solução hipertônica é o contrário. A concentração de sais do lado de fora da célula, ou seja, da solução, é maior do que a concentração de soluto dentro da célula. Então, a tendência é que a célula perca água, para, de novo, tentar equilibrar as concentrações. E aí a gente vê aqui a diferença do que ocorre entre célula animal e célula vegetal nessas três soluções, tá? Na solução hipotônica, quando eu coloco uma célula animal numa solução hipotônica, a tendência é que a água entre dentro dessa célula. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, até que essa célula acabe explodindo de tanta água que entra, tá? Então, a gente diz que essa célula vai ser lisada, ela vai ser rompida, tá bem? Na célula vegetal, não. A célula vegetal, ela, diferente da célula animal, e a gente já estudou isso, ela possui uma parede celular. Essa parede celular limita, ela é rígida. Então, por mais que entre água, ela não vai explodir. Então, ela vai ficar túrgida, ela vai ficar firme. Tá bem? Isso aqui ocorre, por exemplo, quando a gente pega uma folha de alface que está murchinha. A gente trouxe do mercado, ela está murcha, a gente coloca ela na água e ela volta a ficar firme e bonita. Porque a água tem menos sais do que dentro da folha, a água acaba entrando dentro da folha e ela fica firme. Quando eu coloco uma célula animal numa solução isotônica, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Então ela está numa situação equilibrada. Essa célula não muda. Ela vai ficar numa solução equilibrada. No caso da célula vegetal, a mesma quantidade de água que entra é a quantidade que sai. Então isso já vai deixar ela flácida. Tá? É como se fosse uma bexiga que não está bem cheia. Então ela vai ficar meio flácida. Tá? Então é quando a folha está murcha. Já numa solução hipertônica, ou seja, numa concentração muito alta de sais do lado de fora em relação ao lado de dentro,
ambas as células vão perder água, né? E elas vão murchar, tá bem? O que é um grande problema, por isso que a gente não pode reter sais no corpo, né? Então, elas vão murchar, elas vão perder água, só que no caso aqui da célula vegetal, como ela tem uma parede, o que que a gente vai observar? Além de murchar, essa membrana vai descolar da parede celular e aí vai ficar nesse formato de estrela aqui e a gente diz que ocorre a plasmólise, ela vai ficar plasmolizada, né? Porque ela vai desgrudar da parede. Então, até ela ficar flácida, se ela receber água de novo, ela volta a ficar bem. Quando ocorre a plasmólise, geralmente isso vai levar à morte celular. Por isso que às vezes a salada está muito murcha e mesmo que a gente coloque na água pura, ela não volta a ficar bonita, ela se desfaz, porque aquelas células já morreram. Então não tem mais volta. Tá bem? Então osmose, movimento de água na célula de acordo com as concentrações de sais do lado de fora e do lado de dentro. Então não existe aprender por osmose. As pessoas adoram falar isso. Eu vou deitar em cima do livro, para o conhecimento do livro passar por osmose para minha cabeça. Não! Não vai passar, porque osmose é movimento de água. O que o livro pode ter a mais que você é conhecimento, informação, não é água. Então para com isso. Continuando, tá? Vamos então para o transporte ativo. O transporte ativo, ao contrário do passivo, ele acontece contra um gradiente de concentração. Então vamos pegar aqui o exemplo. Temos aqui o lado de dentro, bolinhas amarelas, o lado de fora, bolinhas amarelas. Pode pensar na molécula que você quiser. Tá bem? Então, o lado de fora eu tenho uma maior concentração do que do lado de dentro. Qual que seria a tendência pela difusão? Que as bolinhas amarelas viessem para o lado de dentro, tá? No transporte ativo, esse transporte vai acontecer na direção contrária. A célula vai tentar bombear essas bolinhas amarelas para o lado de fora, mesmo que seja contra o gradiente, ou seja, de um local de menor concentração para maior concentração, tá? Para que isso ocorra, o que ela faz? Ela precisa gastar energia, tá? Então ela gasta energia para que esse movimento ocorra contra o gradiente de concentração. Mais para frente a gente vai ver como que a célula obtém essa energia. Aqui basta a gente entender que ela vai gastar energia na forma de ATP. O melhor exemplo que a gente tem é a bomba de sódio e potássio, tá bem? Então vamos estudar essa bomba aqui. Na maioria das vezes, o que a gente vai ver? Que dentro da célula nós temos uma grande concentração de potássio, tá? Então vamos trocar aqui para a caneta. Então, aqui no meio a gente vai ter uma grande concentração de potássio e uma baixa concentração de sódio, tá? Então tem mais potássio do que sódio aqui. Muito mais potássio. Do lado de fora é o contrário. Cadê? Eu tenho pouco potássio e muito sódio. A tendência pela difusão é acontecer o quê? Acontecer a saída de potássio a favor do gradiente e a entrada de sódio a favor do gradiente, né? Para equilibrar a concentração. Não foi isso que a gente falou? Mas não é isso que acontece, porque as células precisam de mais potássio do lado de dentro do que sódio. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Passo 1. Nós temos a bomba de sódio aberta para o lado de dentro da célula, onde ela vai se ligar a 3 átomos de sódio. Quando ela se liga a esses 3 átomos de sódio, vem o passo 2, onde ela recebe energia do ATP através da fosforilação, tá? Preparando para o passo 3, que acontece o quê? Nesse passo 3, quando ela recebe essa energia, ela muda de forma. Ela se abre para o lado de fora. Quando ela se abre para o lado de fora, os 3 átomos de sódio são liberados
e agora abre espaço para os dois átomos de potássio se ligarem aqui no passo 4. Então se liga os dois átomos de potássio. Nesse momento, no passo 5, ela volta a mudar de forma, ela volta a se abrir para o interior da célula, tá? Perde um fosfato e nisso libera os dois átomos de potássio no passo 6, permitindo que todo o processo se repita de novo, se ligando aqui aos átomos de sódio. Então, nesse processo, gastando energia, ela consegue tirar átomos de sódio de dentro da célula, jogando-os para o lado de fora e capturando átomos de potássio do lado de fora e colocando para o lado de dentro da célula. Sempre esse movimento contra um gradiente, tá? De maneira a sempre manter concentrações ótimas de potássio e de sódio no interior e exterior dessa célula. Isso vai ser muito importante mais para frente quando a gente for falar, por exemplo, de transmissão de impulsos nervosos pelos neurônios. Esse processo aqui é muito utilizado na transmissão desses impulsos, tá bem? Então vou deixar para explicar lá na frente como que isso vai ser importante. Um outro exemplo que a gente tem é a bomba de prótons e o cotransporte, ou transporte conjunto. No caso, nós temos uma bomba de prótons que, ao gastar energia, ela bombeia prótons de um lado para o outro, ou seja, de um lado de menor concentração para um lado de maior concentração, contra o gradiente, tá? A tendência desse próton é voltar por transporte passivo, né, para voltar e equilibrar as concentrações. Só que no momento que ele volta, ele pode voltar através de uma proteína de cotransporte, onde junto com o próton pode ocorrer o movimento de outra molécula. No nosso exemplo aqui, a sacarose está pegando carona. No momento que o próton entra, a sacarose entra junto. Então, nesse caso, houve um transporte conjunto. Então, a gente pode falar que houve o gasto de energia para o transporte de sacarose. O próton foi só um intermediador, tá bem? Isso aqui acontece para várias outras substâncias, tá? O que importa aqui é que se move contra o gradiente e para isso gasta energia. Mas, professor, até agora eu não consegui entender qual é a do sal e o que isso daqui tem a ver, tá? Não tem problema, gafanhoto, a gente vai explicar. Olha só, o sal, né, olha só a carne. A carne, quando a gente dá um zoom aqui para analisar a carne ela possui seus solutos, sais dissolvidos ali na carne, certo? Ela não só estraga sozinha. O que faz a carne apodrecer? Na verdade, quando ela está exposta a bactérias. Então, quando as bactérias se instalam na carne, elas vão começar a se alimentar dessa carne e gerar o processo de apodrecimento dessa carne, tá bem? A bactéria também possui aqui a sua concentração de sais dentro dela. Só que, olha só, quem tem mais sal? A carne ou a bactéria? Se a gente contasse aqui, cada bactéria aqui vai ter, vamos dizer, 8 bolinhas vermelhas representando o sal. Então, teria 32 bolinhas vermelhas aqui e 32 bolinhas vermelhas aqui do lado de fora. Só que olha o espaço onde estão essas bolinhas vermelhas. Então, eu tenho mais sal dentro das bactérias do que fora. Tá? Eu tenho uma maior concentração de sais nas bactérias. Tá bem? Então, a carne é um ambiente hipotônico para as bactérias. Tá? Quando eu jogo sal, tá? Então as bolinhas amarelas aqui é o sal que eu utilizei para salgar, para produzir o charque ou o bacalhau. Quando eu coloco sal na carne, o que vai acontecer? A carne deixa de ser um ambiente hipotônico e vira um ambiente hipertônico, porque agora eu tenho muito mais sal do lado de fora das bactérias do que do lado de dentro. Eu tenho muito mais sal na carne do que das bactérias. Então, se é um ambiente hipertônico para as bactérias, o que vai acontecer? Vai acontecer a osmose e as bactérias vão perder água. Quando as bactérias desidratam, elas não conseguem se desenvolver, elas não crescem, elas não se reproduzem, então elas não conseguem
apodrecer a carne e a carne fica boa para o consumo por mais tempo. Tá? O fato da gente colocar a carne na geladeira também é porque a temperatura baixa impede que as bactérias se proliferem. Se eu não tenho geladeira, um processo que eu posso usar é o salgamento, já que o sal vai impedir que elas cresçam também, porque ele vai desidratar as bactérias. Esse processo é muito parecido com o que a gente vê nos doces também. Antigamente se fazia compotas, não é só porque é gostoso, é porque a fruta estraga rápido. Como é que você faz para não estragar? Faz um doce. O excesso de açúcar nesse doce também torna o doce hipertônico. Tem muitos solutos, então os micro-organismos têm dificuldade de crescer nesse doce, tá bem? Então é por isso que o pessoal salgava a carne e isso tem relação com o conteúdo que a gente está vendo. Certo, pessoal? Tá? Então, para a nossa próxima aula a gente vai estudar endocitose e exocitose, que é quando ocorre um movimento de moléculas muito grandes que não conseguem passar pelas proteínas e a gente vai ver como é que as células vão transportar esse tipo de molécula, tá bem? Mas antes de ir embora, não se esqueça, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, entre em contato, tá? A gente vai estar sempre fazendo esse feedback e eu espero vocês para a próxima aula, certo? Sucesso!